No princípio era o Verbo. Samael a um Veor, Kalki Avatara da nova era de Aquário, e dirigiu-me aos irmãos do movimento gnóstico, dirigiu-me também aos irmãos do Sivananda Aryabharta Ashram, e aos irmãos da Ação Libertadora Americana do Sul, a todas as escolas, organizações e seitas. Escutai-me. O ser humano pode desenvolver faculdades superlativas, transcendentais, com as quais pode perceber o ultra da natureza. Item existe a clarividência, faculdade que nos permite ver os mundos superiores. Item existe a claroaudiência, faculdade que nos permite ouvir os mundos internos. Item existe a intuição. Sabei vós que a intuição está intimamente relacionada com o chakra do coração. Item também existe, no ser humano, a telepatia. Esse maravilhoso poder se acha intimamente relacionado com o plexo solar, situado um pouquinho acima do umbigo. Item existem também, no ser humano, certos chakras que nos permitem recordar nossas passadas reencarnações. Esses chakras estão situados nos pulmões. Vou ensinar aos irmãos os mantras com os quais podemos desenvolver nossas faculdades. Mantram significa palavra de poder. Sabei vós que o som produz efeitos, visíveis e tangíveis para todo o mundo. Um disparo de canhão, por exemplo, com seu som, pode fazer quebrar os vidros de um quarteirão inteiro de casas. Uma palavra suave apazigua a ira, uma palavra irônica, provoca muitos sentimentos em quem a escuta. Assim que o som é a causa causorum de tudo criado. Com justa razão disse João, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que é feito, teria sido feito. É conveniente saber, pois, irmãos, que os mantras são palavras de poder. As vibrações dessas palavras, dessas letras, dessas múltiplas combinações de sons, despertam os poderes latentes do ser humano. Comecemos por conhecer os mantras que servem para despertar a clarividência. Este sentido nos permite ver no ultra e se acha intimamente relacionado com a glândula pituitária. A glândula pituitária está exatamente situada entre as duas sobrancelhas. A vogal fundamental desta glândula é a vogal I. Sobre essa vogal se sustentam todos os mantras relacionados com o poder da divina clarividência. A vogal I se pronuncia assim: I. Podese vocalizar esta letra muitas vezes. Também, com esta vogal, podem-se combinar algumas consoantes e o resultado é assombroso, assim se formam mantras. Há um mantram que nos permite desenvolver a clarividência em muito pouco tempo, é o mantram Isis. Como sabeis vós irmãos, a deusa Isis era muito venerada no Egito. Aquele que conseguir levantar o véu de Isis, vê o ultra de toda a criação. É necessário que vós levanteis o véu de Isis, é urgente que vós aprendais a soletrar os mantras. A vogal I é o fundamento do mantram Isis. Este mantram se pronuncia assim: Isis. Como vedes vós, o S deve prolongar com um assobio suave e aprazível. A letra S faz vibrar, intensamente, o lótus maravilhoso que está situado exatamente entre as duas sobrancelhas. Chegará o dia em que, se vós continuardes com esta prática, desenvolvereis a divina clarividência e vereis no ultra da natureza. Então, todos os mistérios da vida e da morte serão para vós visíveis e tangíveis. Outro mantram, também muito importante para o desenvolvimento da divina clarividência, é o mantram Suira. Este mantram se vocaliza assim: Sasui. Podeis vocalizar este mantram, meia hora diária. O importante é não se cansar, o importante é a tenacidade, é importante que cada um de nós aprenda a ser tenaz. Assim é, irmãos, como vós conseguireis vossas faculdades, é indispensável que sejais constantes, é indispensável que tenhais fé, é necessário que tenhais profunda devoção interior. Outro mantram, também muito importante para o desenvolvimento da clarividência, é a letra R. O fundamental é aprender a vocalizar esta letra, dando-lhe uma entonação muito aguda, muito fina, imitando a voz de uma criança. Assim, R. Uma voz muito aguda, verdade?
Um som demasiadamente agudo, difícil para nós os varões, mas indispensável, é necessário para o desenvolvimento da clarividência. Com essa letra, desenvolvereis a clarividência muito rapidamente. Podeis vós vocalizar esses mantras dentro de vosso próprio apartamento, dentro de vossa própria recâmara. Se vedes que alguém vos está escutando, pois há uma maneira muito fácil de evitar que o escutem quando está fazendo suas práticas, ponde vosso rádio, sintonizai uma estação, mas com volume alto, e então o som do rádio evitará que as gentes profanas possam escutar-nos. Assim há que fazer na vida moderna, porque como nós vivemos uma vida tão artificiosa, não estamos nas épocas aquelas da Índia, do Tibete ou da antiga Jerusalém, nas que cada qual podia fazer suas práticas sem que aos demais lhes interessasse um cominho, o que estava fazendo. Agora, irmãos, há que saber nos manejarmos o melhor possível, dentro deste ambiente tão rude em que vivemos. Passemos agora a estudar, irmãos, a claroaudiência. Sabei que a claroaudiência é a faculdade que nos permite escutar no ultra, ouvir no ultra. O homem que desenvolve a claroaudiência pode escutar as vozes dos desencarnados e as vozes dos anjos, dos tronos, dos querubins, serafins, etc., etc. Esta maravilhosa faculdade está situada, exatamente, sobre a glândula tireoide. A glândula tireoide está na laringe, é uma glândulazinha muito importante, secreta o iodo biológico. Nessa glândula há um chakra maravilhoso, um chakra que ao ser despertado nos confere o poder de ouvir no ultra. Os mantras para o despertar da claroaudiência são muitos. Vou ensinar alguns. Em todo caso, comecemos pela I. Sabei vós que a I é o fundamento de todos os mantras relacionados com a claroaudiência. A letra I se vocaliza assim, Isso se faz muitas vezes, e se continua durante 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Ao terminaram de vocalizar a letra, pois há que voltar a inalar o oxigênio, e se inala pelo nariz, claro, e logo, ao exalá-lo, se vocaliza novamente assim, Esta é a letra fundamental da claroaudiência. Agora vou ensinar-vos alguns mantras para o desenvolvimento dessa faculdade. Comecemos com o seguinte. Como vedes, este mantra, ao Shivatumi, é maravilhoso, sua vibração é formidável. Com estes mantras, conseguireis o desenvolvimento da claroaudiência. Despertai a claroaudiência, meus caros irmãos. É necessário que aprendais a ouvir, repito, nos mundos superiores. Sede constantes e vocalizais sempre os mantras, até conseguir o desenvolvimento de vossas faculdades superlativas, transcendentais. Outro mantra, também bastante importante para o desenvolvimento da claroaudiência, tem sido sempre o mantra U da meditação, sabiamente combinado está com a oração mística e a entonação das duas letras I e N, assim, E-N. Se vocalizais, combinando a meditação com a oração, obtereis o desenvolvimento de vossas faculdades em muito pouco tempo. Vejamos agora, meus caros irmãos, o assunto aquele da intuição. O que se entende por intuir? Vou dizê-lo, a intuição nos confere o poder de saber sem necessidade de raciocinar, no raciocínio há um processo comparativo, isto é branco porque aquilo é preto. Na intuição não há processo comparativo. A intuição é do coração, o chakra do coração nos proporciona a preciosa faculdade da intuição. O mantra da intuição é o sagrado Om. Essa sílaba se vocaliza assim. Om. Como vedes, a U é a letra principal do centro do coração. Bem, agora vou ensinar-vos os mantras do coração. Comecemos com a vogal P. Se inala bem o oxigênio pelo nariz e logo se exala lentamente, articulando a letra U. Assim, O. Vocalizai intensamente, irmãos, vocalizai esta letra para que consigais vós o despertar da faculdade intuitiva. Podeis combinar, também, a U com a N assim, ou ON. Assim, então, dareis então, a vogal U, um som acampanado. Essa é a virtude da N, dar certo som acampanado às vogais. Sabei que a intuição, oração, a meditação, a contemplação,
são caminhos, caminhos que nos levam à intuição. Não vos canseis, meus caros irmãos, e vocalizai. Passemos agora, irmãos, a analisar a telepatia. Muitas vezes, ides vós pela rua e, de repente, vedes uma pessoa na qual estáveis pensando há alguns minutos. Não há dúvida de que, telepaticamente, já vos havíeis comunicado com essa pessoa. A telepatia nos permite a nós captar os pensamentos das gentes, à distância, é uma faculdade muito interessante, verdade? Se quereis vós desenvolver a telepatia, devereis saber que o fundamento da telepatia está no chakra que está situado, exatamente, acima do umbigo. O chakra relacionado com a telepatia é o plexo solar. O plexo solar existe realmente no organismo humano, como lhes digo, está situado um pouquinho acima do umbigo. Há muitos exercícios para o desenvolvimento da telepatia. Vou ensinar-vos 2. 1. O primeiro é o seguinte: sentai-vos em uma cômoda poltrona, concentrados profundamente de frente ao oriente. Imaginai que as radiações solares penetram, todas, no plexo solar. Imaginai que o plexo solar é como uma flor de lótus que gira de esquerda a direita, não desmaieis nesta prática. Imaginai que os raios são de um belo cor azul e dourado, senti, em vosso plexo solar, toda a sensação desses raios inefáveis. Praticai sem vos cansardes, com meia hora diária, é suficiente. Esse é o primeiro exercício, meus caros irmãos. 2. O segundo consiste em concentrar-vos intensamente no plexo solar, e vocalizar a vogal U, assim, U. Podeis adicionar-lhe também, a essa vogal, a letra N para dar-lhe um som acampanado, assim, U. Fazei vossas práticas com intensidade, não vos canseis. O importante é que não vos canseis, meus caros irmãos, é necessária a constância, a tenacidade. São muitos os irmãos que começam a fazer estas práticas e logo se cansam. Se tu verdadeiramente queres desenvolver teus poderes, não te canses. Há que ser tenaz, muito tenaz. Sem tenacidade, meus caros irmãos, é completamente impossível despertar as faculdades superiores da alma. Lhes estamos dando os mantras que se necessitam para o despertar dos poderes, mas se vós não sois tenazes, pois, realmente estáis perdendo tempo. O que se requer é que vós sejais tenazes, entendido? Bom, agora, meus caros irmãos, vamos analisar o que é aquilo das existências passadas. Claro, tu que estás escutando estes ensinamentos, já terás lido nossas obras. Com certeza que já te estudaste Eu Matrimônio Perfecto, La Revolución de Bell, Eu Curso Zodiacal, La Rosa Ígnea, nosso Tratado de Endocrinologia e Criminologia, Ângelos, etc. E se não as estudou ainda, irmão, pois, te aconselho que os estude. O retorno e a reencarnação são um fato. Para uns, a reencarnação e o retorno pode ser uma teoria, para outros, pode ser uma superstição, para outros uma crença, ou o que seja. Mas realmente, para os que recordamos nossas existências passadas, a reencarnação é um fato. Um pode chegar a recordar suas existências passadas, se despertar os chakras pulmonares. Tanto no pulmão esquerdo como no direito, há centros magnéticos. Os 2 chakras pulmonares são maravilhosos. Despertando esses chakras, podes tu, irmão meu, recordar com exatidão tuas passadas existências. A vogal A faz vibrar os chakras pulmonares. Se vocaliza assim, A. Compreendido? Se queres adicionar-lhe a N, tanto melhor, porque das a vogal um som acampanado. Nesse caso, vocalizarias assim, A. Já vedes, irmãos, que isto é fácil. Fazei-o, é o melhor que tu podes fazer. O Dr. Krumheller aconselhava a seus discípulos 1 hora diária de vocalização. Dizia o Dr. Krumheller que se deveria vocalizar na seguinte ordem, IA ou A. Aconselhava o Dr. Krumheller levar o som de cada vogal, desde a cabeça até os pés. Queria dizer, o Dr. Krumheller, que nos identificássemos com o som, levando, imaginativamente, desde a cabeça até os pés, já que assim despertariam todos os poderes do homem. O método do Dr. Krumheller é como segue. Comecemos.
I, E, O, U, A. Dizia o Dr. Krumheller que o discípulo deveria vocalizar 1 hora diária, e este é o sistema que ensinava o grande mestre Wiracocha. Nós, com os irmãos da Serra Nevada de Santa Marta, lá em nosso Summum Supremum Sanctuarium Gnosticum, vocalizávamos fazendo cadeias, ou também vocalizávamos sós, individualmente, cada um. Utilizávamos muitos mantras, e cada vocalização de E ou A, a combinávamos, por exemplo com o CH, e o resultado sempre foi maravilhoso. Os irmãos do Summum Supremum Sanctuarium desenvolveram seus poderes ocultos. Estes irmãos estão muito avançados, têm clarividência, têm claroaudiência, têm desenvolvida telepatia, são intuitivos, recordam as existências passadas, sabem entrar e sair do corpo físico à vontade, ou seja, se desdobram, sabem sair em astral. Entendeis, irmãos? Bem, sigamos adiante. Com os mantras, X, X, Xus, Xus, Xais, obtém-se sempre maravilhosos resultados, nesta questão do despertar de poderes. Estes mantras se vocalizam assim. X, X, Os, Xos, Xus, Xas. A combinação do CH com a vogal, e pondo a letra S ao final do mantra, é algo extraordinário, algo maravilhoso. Giram os chakras potentemente, despertam-se os sentidos internos do homem. No entanto, volto a repetir, irmãos, sem se cansar, não se cansem. Estes são exercícios que devese praticar durante toda a sua vida. Deve acostumar-se a estes exercícios, o mesmo que ao café da manhã. Se na vida pegase tantos vícios, se na vida, há muitos, lhes dá por pegar o vício do licor, o vício do cigarro, etc., pois, melhor que esses vícios é a prática dos mantras, são muito melhor que estar em botequins, em tavernas. Chega a querer tantos mantras, que afinal não se sente bem no dia em que não praticou seus exercícios. Sede tenazes, queridos irmãos, sede tenazes. Esse é o conselho que eu vos dou a vós. Agora vou ensinar-vos o mantram para o desdobramento astral, o mantram faraon. Deitai-vos de barriga para cima. Levantai os joelhos, apoiai a planta dos pés sobre a cama. Claro, ao fazer esta operação, os joelhos ficam levantados, verdade? Repeti o mantram faraon, assim. Repeti este mantram muitíssimas vezes. Podeis vocalizá-lo pouquinho mais suave, também podeis vocalizá-lo mentalmente, e adormecei, conservando assim os joelhos, levantados. Adormecei, e conforme vos fordes adormecendo, devereis imaginar, vividamente, as pirâmides do Egito, entendido? Isto não é trabalhoso, irmãos, convençam-se vocês de que não é trabalhoso. Dedicai toda a atenção mental e adormeçam. O resultado será esplêndido. Sairão em astral e despertarão lá nos mundos internos, abandonarão seu corpo físico, sem saber a que hora nem como. Bem, o poder mais grande que existe no mundo, a melhor chave que se conhece para sair em astral, depende das forças sexuais. Parecer-lhes estranho, a vocês, que falemos desta forma, não? Prestem cuidado, prestem vocês atenção, às energias criadoras, a famosa libido, da que nos falava Sigmund Freud, ou seja, a força sexual, quando está em processo de transmutação libidogenética, produz um som semelhante ao do grilo. Bem, irmãos, deve aprender a usar essa chave, para sair em astral. Vou ensinar-lhes. Vocês se adormecem, vocalizando mentalmente as sílabas Lara, assim. La, ha, ha. Mas há que fazer esta prática com tenacidade, com constância. Vocalizem mentalmente, logo adormeçam. Essas duas sílabas têm o poder de fazer vibrar intensamente as energias sexuais. Então, e por lógica dedução, sabemos que tão logo as energias estão em potente e elevada vibração, se produz aquela letra que é o próprio assobio do forrá, do fogo, a letra S. Essa letra vibra assim, S, 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 S. Sentese, certamente, essa letra vibrar no cerebelo, como se fosse o canto do grilo, ou um som semelhante ao que produzem os freios de ar comprimido. Quando vocês escutarem esse som,
não se assustem. Graduem o volume. Vocês podem dar-lhe maior ressonância com a vontade, e quando já estiver o som vibrando muito intensamente, quando tiver já uma grande ressonância, aproveitem, levantem-se de sua cama, não se ponham a pensar que se me levanto com corpo, ou que se me levanto sem corpo, ou que eu me levanto, que onde fica o corpo. Pelo comum, os estudantes vivem em todas essas vacilações, em todas essas incertezas, não compreendem. Levantem-se, lhes repito, levantem-se. Ao levantar-se, a natureza se encarregará de separar a parte astral do corpo físico. Vocês tudo o que têm que fazer é levantar-se. Claro, não se trata de levantar-se mentalmente, o que estamos falando deve traduzir-se em fatos. Levantem-se de sua cama, o do corpo, isso não lhes interessa a vocês. Vocês o que têm que fazer é levantar-se, e antes de sair de sua recâmara, deem um saltinho com a intenção de flutuar na atmosfera. Se vocês flutuarem, é porque estão no mundo astral, entendido? Se vocês não flutuarem, voltem a meter-se em seu leito e repitam o experimento. Repito, não se cansem, se hoje não puderam, amanhã sim poderão. Muitos discípulos triunfam imediatamente, e outros gastam meses, e até anos inteiros para aprender. Em todo caso, a tenacidade vence. De maneira pois que, ao sentir vocês esse som, se levantarão de sua cama, entendido, e sairão de seu quarto, mas antes de sair de seu quarto, deem um saltinho adentro, dentro de sua mesma habitação. Deem um saltinho com a intenção de flutuar, e se flutuarem, é porque estão em astral. Esta é uma chave maravilhosa, é muito importante esta chave, e indispensável. Outra chave, que também tem dado muito bom resultado para sair em astral, é a do discernimento. Durante o dia vão vocês pela rua, por exemplo, e de repente se encontram com um amigo que faz muitos anos que não viam. Em tal caso, chamem vocês mesmos à reflexão, perguntem a si mesmos, será que estou em astral, andarei fora de meu corpo? E deem um saltinho com a intenção de flutuar. É claro que se flutuarem, é porque estão no astral. Que tal se vocês vão pela rua e de repente se encontram com um amigo que morreu há 20 ou 30 anos atrás? O mais lógico é que vocês mesmos se chamem à ordem, que se perguntem a si mesmos, estarei em astral? Logo deem um saltinho e se flutuarem, é porque estão em astral. Se vão vocês pela rua, por exemplo, e de repente se encontram com uma multidão, então irmãos, um pouquinho de reflexão, só por uns instantes, que nenhum trabalho lhes custa a vocês. Perguntem a si mesmos, será que estou em astral? Em seguida, façam um ensaio, deem um saltinho, com a intenção de flutuar. Se flutuarem, é porque estão em astral, verdade? Se vocês, por exemplo, veem por ali uma vitrine em algum armazém, onde há um objeto curioso, pois façam vocês mesmos a pergunta, estarei em astral? Muitas vezes os estudantes têm feito a pergunta a si mesmos, e ao dar o saltinho, o resultado é que estavam no astral, estavam realmente no mundo astral, mas andavam inconscientes, crendo que estavam em carne e osso. De maneira, irmãos, que há que aprender a discernir. Ouviu bem, discernir. Nas horas do sono normal, um vive nos mundos internos com a consciência dormida. Lá, nos mundos internos, nós os irmãos maiores, vemos os carpinteiros em suas carpintarias, os vendedores de produtos mercantis em seus armazéns, os choferes manejando seus carros, ou suas máquinas, etc., e todos estão completamente convencidos de que estão em carne e osso. Quando um lhe pergunta, a algum amigo desses, em que mundo se encontra, onde crê você que está meu amigo, sempre contesta que está em carne e osso, e se um lhes diz que estão em astral, nunca creem, sempre zombam. Se essas gentes despertassem a consciência, nos mundos internos entrariam nos templos, se transformariam radicalmente. Mas como a essas gentes nunca lhes ocorre fazer este exercício que estamos ensinando, vivem sempre com a consciência dormida. Se vocês fazem esta prática, e durante todo o dia, a cada minuto, a cada segundo, na presença de uma pessoa que faz muito tempo não viam, na presença de um objeto curioso, na presença de uma multidão, etc., etc. Se fazem a pergunta, é claro irmãos que este exercício se grava muito bem no subconsciente,
E o resultado é que pela noite resultam fazendo a pergunta no mundo astral. E claro, ao fazê-la no mundo astral, pois então despertam consciência, entendido? E é que o que um faz no dia, se repete na noite, durante o sono. E se vocês se acostumam a fazer este exercício durante o dia, pois é claro que na noite, resultam fazendo-o, durante o sono, e ao fazê-lo durante o sono, pois despertam consciência, e ao despertar consciência, então podem visitar os templos da Loja Branca, então podem invocar os anjos. Por exemplo, se vocês estão em astral e querem invocar um anjo, por exemplo ao anjo Anael, o anjo do amor, podem invocá-lo assim, Aa Antiada Uuna Sastazá. Vinde para aqui, vinde para aqui, vinde para aqui, pelo Cristo, pelo Cristo, pelo Cristo. Podeis estar seguros que Anael concorrerá a vosso chamado. Anael é muito sábio, com ele podereis conversar o que quiserem, com ele podereis aprender muitas coisas, ele sabe medicina, ele sabe curar, ele se relaciona com todos aqueles assuntos do amor, etc. Anael é muito sábio. Se quereis invocar, por exemplo, a qualquer anjo planetário, utilizais sempre a mesma chave, e sereis escutados. Mas ante todo, meus caros irmãos, ou irmãs, ou seja, o que me esteja escutando, devereis aprender a sair em astral. No astral podeis ir ao Shambhala, e falar pessoalmente com o Divino Mestre Jesus o Cristo. Ele vive no Shambhala com seu mesmo corpo, ressuscitado de entre os mortos. Não sei como a gente que se atreve a dizer que Jesus o Cristo se reencarnou em Pedro, ou em João, ou em Diogo, ou em não sei quem. A gente tem tantos erros. Ainda, a estas horas da vida, não querem crer na palavra de Jesus, não querem crer no que está escrito no Evangelho. Jesus ressuscitou, irmãos, e tem seu corpo físico, o conserva vivo no Shambhala. O Shambhala é um país do Tibete, um país que está em estado de Jinas, um país secreto, entendido? Bom, irmãos, de maneira pois que há que aprender a vocalizar os mantras que servem para sair em astral, há que conhecer as práticas. Também vós podeis invocar os seres inefáveis, para que eles vos ensinem a sair em astral, eles vos ensinam. Se vós, pois, invocais Harpócrates, podeis estar seguros que ele vos ensinará a sair em astral. Primeiro, o estudante aprende a sair em astral, mais tarde aprende a meter seu corpo físico dentro da quarta dimensão. É um pouquinho mais duro isto, verdade? Isso de meter o corpo de carne e osso dentro da quarta dimensão, aparentemente muito trabalhoso, no entanto, se faz. O que queira meter-se, com seu corpo de carne e osso, dentro dos mundos internos, ou seja, o que queira aprender a pôr seu corpo físico em estado de Jinas, pois deve conhecer as chaves. Harpócrates, por exemplo, nos ensina a sair com corpo de carne e osso, Harpócrates nos ensina a transportar-nos de um lugar a outro, em poucos instantes. Harpócrates nos ensina a meter o corpo dentro dos mundos superiores. Todo aquele que aprende a viajar com o corpo de carne e osso por entre os mundos superiores, de fato pode fazer maravilhas. Jesus fazia estas maravilhas, Jesus caminhava sobre as águas, porque levava seu corpo físico submergido dentro dos mundos internos. Pedro também aprendeu, no princípio lhe ia custando caro. Recordem aquela noite em que Jesus caminhou sobre as águas do mar da Galileia. Isso foi muito interessante, ele vinha com seu corpo físico em estado de Jinas, Pedro saiu a seu encontro. Desgraçadamente, Pedro duvidou. Se Pedro não tivesse duvidado, tampouco teria submergido. O pobre Pedro já estava submergindo, Jesus teve que ajudá-lo e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? A chave para pôr o corpo físico em estado de Jinas é a fé. O homem que não tem fé, pois fracassa. De fato, a fé é um poder solar, não me estou referindo, irmãos, à fé aquela do carvoeiro, falo da fé consciente. Bem, se vocês querem meter-se com seu corpo físico dentro dos mundos internos, podem fazer o seguinte, deitem-se do lado esquerdo, ponham a mão esquerda sobre a almofada, logo apoiem a cabeça sobre a palma da mão esquerda, entendido? Bem, invoquem Harpócrates, assim, Harpocrates, pelo Cristo, te invocamos, te chamamos, Harpocrates, ajudai-me a pôr meu corpo físico em estado de Jinas. Bem, irmãos, agora adormeçam,
concentrados em Harpócrates. Quando já se sintam com um pouquinho de sono, quando já comecem a sentir os primeiros sintomas do sono, podem levantar-se da cama, com toda a fé. Levantem-se, como se levanta um sonâmbulo, mas levantem-se. Entendido? Levantem-se, conservando o pouquinho de sono que tenham, compreendem? Bem, depois de levantar-se, darão uns passos dentro de sua própria recâmara ou habitação. Logo, antes de sair à rua, é melhor que façam um ensaio dentro da própria recâmara, para saber se já estão em estado de ginas, porque do contrário, o que vão fazer vocês na rua? Deem o saltinho, pois, e se flutuarem é porque já o corpo se meteu dentro dos mundos internos. Então podem sair tranquilamente à rua e dirigir-se aos templos que estão em estado de ginas. Lembrem-se que no bosque de Chapultepec há um templo maravilhoso. O templo de Chapultepec é formidável, é um templo rosacruznóstico. O chefe desse templo é o mestre Rasmussen. Vocês podem tentar visitá-lo. Não sei se lhes deixem entrar, tudo depende de vocês. Se vocês levam uma vida muito reta, se estão bem preparados, se são homens muito virtuosos, ou se vocês são irmãs, que estão escutando, e são muito virtuosas, muito puras, enfim, só assim podem entrar. Do contrário, quem sabe? Em todo caso proveno, a ver. Agora, se não os deixam entrar a Chapultepec, pois podem dar-se o gosto de viajar pela Europa, pela Ásia, pela África, por onde vocês quiserem. Com o corpo físico em estado de ginas, podes transportar aos mais remotos lugares da Terra. O Dr. Krumheller dizia que havia necessidade de adormecer-se, invocando um Harpócrates, mas que deviam imaginar um ovo de cor azul, um ovo oblanquilo muito luminoso, azul celeste, e ver-se metido dentro desse ovo. Bem, isso assinalava o Dr. Krumheller. Mas a forma mais prática de fazê-lo é buscar realmente um ovo de galinha, logo despontá-lo, fazer-lhe um pequeno buraco pela parte mais cônica, mais pontiaguda. No entanto, antes de fazer essa operação, é necessário passar o ovo por água morna, ligeiramente, muito ligeiramente. Logo há que tirar a gema e a clara, até que fique a pura casca. Quando se tem essa casca, se põe perto da cama. O importante é que se tenha sempre a figura do ovo, cuja casca está relacionada com os poderes de Harpócrates. Lembrem-se que Harpócrates se relaciona precisamente com o ovo. Disse que a Terra antiga tinha uma forma de ovo, era oviforme. No Egito se usava também o ovo, e o punham sobre a cabeça das múmias. Recordemos o ovo de ouro de Brahma. No ovo se acham contidos os poderes da criação. Harpócrates sabe manejar essas forças, contidas no ovo. Ora bem, se no ovo se acham contidas as forças da criação, é lógico que tem que ter poderes formidáveis. Harpócrates sabe manejar esses poderes, essas forças, contidas no ovo. Ora bem, se no ovo se acham contidas as forças da criação, é lógico que tem que ter poderes formidáveis. Harpócrates sabe manejar esses poderes, essas forças formidáveis. Se observardes tudo o criado, saiu do ovo. O mesmo homem se formou do ovo. Sim, o óvulo materno é um verdadeiro ovo, e o ovo é fecundado pelo zoosperma, isto sabem os biólogos. Bem, agora observai as plantas, a semente é um verdadeiro ovo e dessa semente sai a planta. Os mares saem do ovo, tudo que existe saiu do ovo. Logo o ovo simboliza a matéria física, e se Harpócrates tem poderes sobre o ovo, os tem sobre a matéria física. E se Harpócrates tem poderes sobre a matéria física, pode pôr nossos corpos físicos em estado de ginas, pode submergir nosso corpo dentro da quarta dimensão. Isso é perfeitamente lógico, meus caros irmãos. Analisem-no por si mesmos e se convencerão vocês de que é lógico. Não estamos falando de algo que seja absurdo. Claro, para o cientista materialista isto será absurdo, mas a nós o que nos importa o cientista materialista? A nós o que nos interessa é ir ao grão, aos fatos. Ao cientista materialista lhe daremos primeiro os ensinamentos escritos, chegará o dia em que se ele praticar, se convenceria por si mesmo,